Graça e paz, amigos do canal Dom Lelé e suas histórias. Hoje nós vamos falar sobre o decreto dominical, que levou o imperador Constantino, há 1700 anos atrás, mudar as leis e mudar os dias. O dia de cultuar a Deus era sábado. E Constantino, como era imperador, converteu ao cristianismo, passou a declarar que o domingo seria o dia de culto. Para os adventistas do sétimo dia, essa mudança das leis e dos dias mexeu com o sistema, mexeu com o mundo físico, mexeu também com o mundo espiritual. Uma das perguntas da área de história apareceram na prova de segunda fase do vestibular da FUFESB, da FUFESG. Deste ano, teve como a transformação do cristianismo de religião perseguida em religião de Estado. O ponto em questão era o que levou o Império Romano a adotar o cristianismo como religião oficial. Uma das possíveis respostas para essa pergunta está na busca do Império Romano por um ponto de apoio que contribuísse para a sua estabilização, junto ao povo. E o cristianismo, que estava em franca expansão, contribuiu muito para que houvesse, então, a estabilização do Império Romano. Então, muito interessante você entender. Ali está o nosso nobre, imperador Constantino. Ele se converte. As histórias dizem que ele foi um oportunista. Outros falam que, de fato, ele criou uma fantasia de uma visão. Mas o que me chama a atenção foi que, quando ele converteu, ele queria ser também o imperador da Bíblia. Ele queria mandar na Bíblia, ao trocar o domingo, que significa adoração ao Deus Sol, para ser o dia de louvor, de culto. Mas, na verdade, ele queria continuar adorando o Deus Sol, haja vista que ele era um seguidor, um adorador do Deus Sol. E ele, então, quis que o domingo se tornasse um dia de reverência, de adoração ao Deus Sol. E a Bíblia diz que é o sábado, que é o dia de culto, O livro da história diz que o cristianismo se tornou uma ferramenta para unidade e uma validação da autoridade imperial. Nesse sentido, em 313 depois de Cristo, Cristo passa a contar depois de Cristo, quando ele morreu na cruz, suscitou o mundo, passou a contar então depois de Cristo descer. O imperador Constantino concedeu liberdade religiosa. Até um momento anterior a essa data, havia uma perseguição muito forte ao cristianismo, muito forte, aos discípulos de Jesus. E Constantino, então, colocou um decreto que as pessoas tinham liberdade de louvar a Deus, todas as religiões tinham a liberdade de servir a Deus. Concedeu, então, um decreto com liberdade religiosa em todo o Império Romano, por meio do Edito de Milão. Por outro lado, em março de 321, o próprio Constantino promulgou, estabeleceu, isso é, 8 anos após ele ter colocado o decreto da liberdade religiosa, ele então estabeleceu um decreto colocando o dia de domingo como um dia de repouso. É bom que os cristãos
possam compreender e entender que o dia de cultuar a Deus é o sábado. Aí você pode me dizer, os adventistas que falam isso, os adventistas que guardam o sábado, eles que têm que ter compromisso e responsabilidade de guardar o sábado. Não, meu amigo, meu irmão, o sábado está na Bíblia. Pastor, missionário, teólogo, irmão, qualquer dia é dia de cultuar a sábado, cultuar a Deus. Qualquer dia de cultuar a Deus, qualquer dia é dia de adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que o dia de cultuar a Deus é o sábado. E Constantino, então, ele começou a criar um edito que exigia que a população das cidades por ele dominadas suspendesse as atividades do venerável dia do sol, venerável dia solis, embora fosse mais flexível em relação aos camponeses. Começou então a criar o dia de adoração ao Deus Sol e escolheu domingo, primeiro dia da semana, para ser o dia de adoração. O documento estabelece o seguinte: o que os magistrados e as pessoas que residem na cidade, bem como os comerciantes, repousassem, descansassem no venerável dia do sol. Os moradores do campo, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, porém, conceda-se atender de cumprir as ordens do imperador. Na realidade, tratava-se de um estatuto pagão, mas que nominalmente foi aceito pelo cristianismo. Eu não consigo entender como que muitos cristãos ainda tentam resistir que o dia de adorar a Deus, o dia de cultuar a Deus é o sábado. A certa vez, conversando com um certo cristão, ele dizia que era incapaz, era impossível que a igreja atuais pudesse mudar o dia de domingo de adoração para o sábado, porque as pessoas trabalham nas empresas e as empresas têm o dia de domingo como um dia de descanso. Você imaginava que o Covid-19 ia parar o mundo? Você imaginava que um vírus iria afastar você dos seus pais, seus amigos? Você imaginava que o vírus do Covid-19 iam fechar as igrejas? Iam afastar os cristãos da igreja? Houve necessário uma perseguição com armas? Houve necessidade de você ser punido, perseguido, açoitado para deixar de ir à igreja? Não. Nenhum de nós imaginávamos que um vírus poderia ter tanto poder de mudar o mundo e o mundo estar mudado. Então, o decreto dominical, ele vai ser estabilizado e vai ser colocado como decreto mundial. E você pode achar isso impossível, mas saiba que isso vai acontecer. O decreto de Constantino fazia parte de a pauta de trabalho imperial, como tinha como fundamento a promoção, de um amálgama entre o paganismo e o cristianismo. Nesse sentido, o dia do sol, que corresponde ao domingo do calendário atual, deveria ser um dia de descanso geral para os cristãos e para o pagão, ou para os pagãos. É uma via de mão dupla para dar uma sanção teológica à legislação imperial que exigia cessação de trabalho no domingo. A hierarquia eclesiástica apelaram frequentemente ao preceito criacionista do quarto mandamento, mais adaptado à observância do domingo. Então, você ainda que tem dúvida, que não acredita no decreto dominical, eu vou dizer para você, ele vai acontecer. E as igrejas vão ser perseguidas, elas vão ser multadas. As igrejas que resolverem, após o decreto mundial,
de funcionar o sábado, elas vão ser perseguidas pelos fiscais da prefeitura, pelas autoridades militares. Então, meu amigo e minha amiga, isso está próximo de acontecer. Alguns sinais já estão caminhando para que isso se cumpra. Eu não tenho dúvida, depois que eu estudei sobre a questão do decreto dominical, e todos sabem que todos que são teólogos, todos que estudam, sabem da verdade bíblica, o domingo nunca foi o dia de adorar a Deus, dia de culto, dia de descanso. O sábado, que foi o dia que Deus descansou, é nesse dia que a gente tira para meditar, para orar, junto com a família. Isso quer dizer que muitas pessoas vão ser perseguidas no seu trabalho porque não podem e não querem guardar o sábado. Mas saibam de uma coisa: Deus vai honrar você. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar capacidade para você poder vencer essas dificuldades, esses dias maus que estão se aproximando. Ninguém imaginava que em primeiros meses de 2022 uma guerra iria acontecer na Europa. E essa guerra, esse momento entre a Rússia e a Ucrânia, esse destempero, esse desacerto, esse desentendimento, nunca mais o mundo da Europa vai ser o mesmo. A tendência é guerra após guerra, porque a Rússia não será tratada mais com respeito pelo mundo, mas será odiada por todas as pessoas que vivem ao redor desse planeta. E eles vão dar resposta, porque eles vão sofrer sanções econômicas, que as respostas que eles vão ter que dar é a força, poder bélico. Então a Terceira Guerra Mundial, ela não está muito longe de acontecer. Outras guerras vão acontecer na Europa, porque a Rússia não vai aceitar as afrontas, não vai aceitar os países de menor potencial desafiá-las. Então, meu amigo e minha amiga, preste atenção. Jesus vai voltar. E quando você ouvir falar sobre o decreto dominical, lembre-se, Jesus está mais próximo do que você imagina. Já houve reuniões entre o líder maior da Igreja Católica e algumas igrejas neopentecostais e pentecostais a respeito desse decreto dominical, dessa união de um dia de adoração. Isso vai chamar a atenção de todos. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que a Igreja Batista dos Últimos Dias? Por que a Igreja Assembleia dos Últimos Dias? Por que a Igreja Quadrangular dos Últimos Dias? Por que a Igreja Metodista dos Últimos Dias estão guardando o sábado e não o domingo? O que eles querem ser diferente? Preste atenção. Jesus está voltando. Eu gostaria muito que você participasse conosco deste canal, Dom Lelé e as suas histórias. Esse é um canal onde nós falamos das coisas de interesse coletivo, de interesse espiritual, social e econômico. E você é o nosso convidado a se inscrever no nosso canal. Participe conosco. Nos ajude a divulgar o nosso canal. Nós estamos precisando da sua ajuda para que as histórias de Dom Lelé cheguem a muitos lugares. Fique com Deus. Até a próxima.